tem visto o Ministério Público ratifica a decisão da Polícia Civil, né? Então, em geral, o inquérito chega com indicação de arquivamento e o Ministério Público vai lá e ratifica a decisão da Polícia Civil. Não dá para a gente colocar só na conta do Ministério Público também, porque a Polícia Civil, de algum modo, vem ratificando essas ações. O que mais me chama atenção, nesse caso, na análise que a gente fez do ponto de vista qualitativo, foi, primeiro, essa diferença de tempo. A ideia era que ela fosse feita também em Minas Gerais, a gente fez uma parte da pesquisa em BH, mas a gente teve um universo de casos pequeno lá, porque é isso, a Polícia de Minas Gerais, ela produz poucas mortes e a gente acabou achando não foi muito significativo, mas foi muito interessante ver uma coisa da prioridade institucional em relação aos casos, né? Então, assim, esse tempo decorrido entre a data do fato e a manifestação do Ministério Público variou muito. Então, em Minas Gerais, ela era em média ali de 200 dias. Em São Paulo, 400 e tantos dias, então 1 ano e pouco. No Rio de Janeiro, isso chegou à média de 2.200 dias. Né? Então, assim, a gente está falando de 8, 9 anos após um episódio de um policial que resultou na morte de um civil para o Ministério Público se manifestar. E não foram raros os casos no Rio de Janeiro que a gente pegou, e foi o único estado em que isso aconteceu, de casos que prescreveram. Mais de 20 anos eles ali tramitando e nada, nenhuma manifestação por denúncia, por arquivamento, nada, e aí prescreveram. E era curioso e ao mesmo tempo trágico perceber que em alguns casos, por exemplo, que tinha denúncia, isso foi uma coisa que a gente viu em São Paulo, na denúncia levantavam, olha, mas esse policial já se envolveu nesse caso, se envolveu nesse caso, se envolveu nesse caso, e tinham notícias da imprensa que davam conta de policiais matadores mesmo, que eram envolvidos com um grupo de extermínio e que, de repente, foi ali no 5º ou no 6º caso que o Ministério Público resolveu denunciar. Então, acho que a gente tem desafios aí. Eu quero acreditar que a maior parte dos casos que a polícia precisa fazer uso da força, né, esse policial ele realmente não tinha outra opção, mas a gente precisava melhorar muito esse trabalho dos ministérios públicos, até porque, o controle externo por si só ele não se resume às manifestações nesses casos em que resultam em morte. Então, acho que tem outras possibilidades de atuação do controle externo que dá para pensar em melhorias, mas especificamente sobre os resultados dessa pesquisa, na verdade, ela comprova estudos, né, dos anos 90, dos anos 2000, que já mostravam mesmo que a maior parte dos casos são prontamente arquivados pelo MP. Então, a mensagem que fica também para esse policial que é desviante é de que está tudo bem, né? Porque ele dificilmente vai ser processado por esse caso. Isso coloca desafios extras a esse controle. Mas é um pouco o que eu falei antes, né? Eu acho que a gente tem que focar os nossos esforços numa esfera anterior. Não que não possa, né? A gente precisa aprimorar esse controle por parte do Ministério Público, a gente precisa fortalecer perícias. Então, muitas vezes, o promotor também não tem o que fazer. Não foi incomum a gente chegar lá e ver assim, olha, não tem nem perícia nesse caso. Como é que você vai oferecer denúncia num caso que não tem nem perícia na cena do crime? Então, a gente tem que fortalecer toda essa cadeia de investigação, né? De comando, controle e investigação, que é como é que a gente revê os protocolos e as diretrizes para as descrições das lesões, para as fotografias que são produzidas, para a trajetória dos projéteis, detecção de resíduo de disparo de arma de fogo nas mãos do suspeito. Né? Então, assim, a gente tem aí uma série de coisas que vão desde do processo de investigação até essa manifestação do Ministério Público, que precisam ser melhoradas e que, inclusive, estão previstas na condenação da Corte Interamericana, né, da favela Nova Brasília. Então, essa condenação de 2017 também já fala isso, fala sobre o protocolo de Minnesota, que é exatamente um protocolo que fala sobre mortes com indícios, né, de algum tipo de ilicitude. Então, como é que você fortalece esse tipo de investigação, inclusive envolvendo familiares das vítimas nesse processo, dando mais transparência para esses casos. Então, acho que isso mostra um pouco desses limites, porque se tem algum policial na ponta que está disposto a apertar o gatilho, ainda que ele saiba que aquilo é ilegal, ele de algum modo conta com uma estrutura de um sistema de justiça que, ainda que tacitamente, está sendo conivente com isso. A questão é, bom, sabendo disso tudo, o que a gente pode fazer? E aí eu acho que é isso, acho que tem
Tem estados que estão profundamente comprometidos, né? Tanto os governos estaduais quanto ministérios públicos e o judiciário que se mostram comprometidos com essa agenda, com essa pauta, e tem estados em que isso definitivamente não é um problema. Então, assim, se a violência provocada pela polícia, se a violência policial não for um problema, a gente não vai ter política pública para reduzir letalidade, para controlar o uso da força. E eu acho que essa que é a grande questão quando a gente fala da decisão da Suprema Corte em relação ao Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro deixou bem claro desde o início que uma polícia violenta não é um problema. Se isso não é um problema, como pensar que eles vão desenhar estratégias para controlar ou reduzir a violência provocada pela polícia?